paz do Senhor, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui em defesa da fé, fazendo apologia da verdadeira fé cristã. E hoje eu quero falar subordinado a um tema: os falsos obreiros. E eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia em 1 Timóteo, o capítulo de número 3, aonde assim diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo que, como diz o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, 1 Timóteo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus amados, existe um padrão bíblico para o santo ministério que o Senhor nosso Deus estabeleceu. O homem de Deus, aquele que vai executar a obra, liderar uma igreja, sendo um presbítero, sendo um pastor, existem qualificações para ele. Nós vemos aqui que o apóstolo diz: convém que o bispo seja, ou seja, o líder seja irrepreensível, ou seja, que não é dado à repreensão. E a Bíblia diz mais: marido de uma só mulher, ou seja, monogâmico, conforme o Senhor estabeleceu. Mas hoje nós estamos vendo a poligamia no meio evangélico. 3, 4, 5, 6 casamentos no meio dos obreiros. E esses homens, que não são exemplo para as famílias, estão aí na frente de rebanho. Às vezes enfrentamos situações, meus amados irmãos, aonde a pessoa, ele adultera, ele trai a sua esposa, abandona a sua esposa com as suas famílias, une-se a outra mulher, depois que a lei aceita, vai lá e casa, e depois quer se intitular pastor presidente. Mas são gentes, irmão, que têm a sua consciência cauterizada. São pessoas que estão reprovados por Deus porque não são honestos. E a Bíblia diz mais: seja vigilante, sóbrio, honesto. Hoje nós vivemos o tempo da desonestidade. E quantas pessoas no ministério que são desonestas? Desonesta para com Deus, desonesta para com a família, desonesta para com a sociedade. E isto é lamentável, mas como a palavra diz, que nos últimos dias iriam surgir esses tais, irmãos, no nosso meio. Mas nós, como profetas de Deus, que falamos a verdade, devemos denunciar e reprovar esses homens malignos que são uma ameaça para o rebanho e sempre tentam invadir nossas igrejas com a sua capa de humildade. Mas por que, pastor Vanderlei, você me pergunta, o tema falso obreiro? Porque quando você pega duas notas, uma falsa e uma verdadeira, parece que são iguais. Mas depois de você fazer uma análise, você vai perceber que uma é falsa e a outra é verdadeira. Ainda tem obreiros verdadeiros, mas eu quero dizer para você que tem muitos obreiros falsos por aí, que são essas pessoas que não têm amor para com o próximo, não cuidam bem da sua família. E se não cuida bem da sua família, como é que vai cuidar da igreja de Deus? São hipócritas, fingidos, enganadores, e estão por aí, meus amados irmãos, e querendo fazer aliança conosco com essas atitudes errôneas cujas estão vivendo. E outra coisa que eu vos chamo a atenção: nós devemos ficar em alerta com esses falsos obreiros, pois são insubmissos a Deus e a sua palavra, são rebeldes. E olhe bem, porque hoje tantas igrejas se abrem por aí, tantos salãozinhos se abrindo e pastores que não têm a mínima qualificação, como diz a palavra, que o obreiro deve ser apto para ensinar.
Nós ensinamos, irmãos, com a nossa boca e muito mais ainda com a nossa vida. E essas pessoas abrindo salõezinhos e mais salõezinhos e igrejas se intitulando pastores presidente. São gente insubmissos à palavra de Deus e rebeldes. E o Senhor tem reprovado esses homens. Por isso, amada igreja, você que vai me assistir falando nesse vídeo, cuidado com os falsos obreiros que estão aí com as suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinamentos e não tem caráter, não tem dignidade, porque já abandonaram as suas famílias e estão aí casando e descasando a troco e a direito. Mas o Senhor Jesus irá julgá-los no último dia, pois não são comprometidos com a verdade, porque Deus ainda quer caráter da liderança para o santo ministério. Então fique com esta palavra e que Deus abençoe em Cristo Jesus.